Olá, pessoal, aqui é o Harry Sutton. Sei que muitos estão tristes, deprimidos ou até chocados com a eleição do primeiro prefeito muçulmano de Nova York, Zoran Mamdani. Primeiramente, relaxem, ele é só um prefeito, eu sei. Nova York é a cidade mais importante dos Estados Unidos da América, sendo a capital financeira do país e uma das principais do mundo. Mas ainda assim, ele é só um prefeito, não o presidente. Mas deixe-me abordar uma questão mais importante agora. Muitos de vocês e até eu mesmo há muito tempo nos perguntamos quem é Zoran Mamdani? Ele é um islamista fingindo ser marxista, socialista, comunista para enganar a esquerda progressista? Por que ele precisa fazer isso? Nova York é uma das cidades mais progressistas do mundo. Detesto o termo progressista. Não acho que esses caras sejam progressistas. Na verdade, são regressivos. Como você pode lutar por centenas de anos para acabar com a escravidão, o racismo, lutar pelos direitos das mulheres, só para abraçar os islamistas que apoiam todas essas coisas? Então isso não é progresso, mas eles gostam de se chamar de progressistas. De qualquer forma, Nova York é uma das cidades mais progressistas do mundo. Então ele está enganando eles? Ele está enganando os woke? Ou ele é um socialista? Fingindo ser muito devoto ou muito sensível em relação à sua identidade muçulmana para enganar os muçulmanos. Ou há uma terceira opção também? Ele é apenas um ator interpretando o papel da sua vida porque um dia quis ser um artista de rap. Isso não funcionou, e o motivo é claro. Depois ele tentou atuar, o que faz sentido porque a mãe dele é uma cineasta vencedora do Oscar. Ele aprendeu a imitar vários sotaques como qualquer ator faria. Acredito que os nova-iorquinos odeiam mais políticos em quem não confiam do que aqueles com quem discordam. Sobre confiança, você já usou sotaques diferentes em situações variadas. Mas eles vão à bodega local? Há um verdadeiro e outro forçado? O que eu diria é que, como qualquer imigrante sabe, tendo nascido em Kampala, Uganda, cresci na África do Sul e me mudei para cá aos 7 anos. Existem fases distintas na minha vida. Uma turnê mundial é uma turnê mundial é uma turnê mundial. Mamdani estava falando sobre uma turnê mundial de imprensa na época em que ele era rapper. Em um filme da Disney dirigido pela mãe dele. Nepotismo e trabalho duro levam você longe aqui em Nova York. É assim que eu falo, é assim que eu sou. Você acredita na primeira emenda para as mulheres? E nem culpo ele por isso, porque é o que os atores fazem. É uma habilidade adquirida e exige muito trabalho duro, esforço e domínio. É uma atuação. Ele está atuando agora. Ele é a personificação viva do finja até conseguir. Acho que entendo bem a mente dele. Como? Porque, não sei se sabe, eu também queria ser ator. Fui para uma escola de atuação por cerca de 4 anos. Também aprendi vários sotaques. Eu até me candidatei ao Senado aqui na Austrália. Mas é aí que as semelhanças acabam. Porque bem no começo da minha carreira política, percebi que se você é um político ruim, então você simplesmente mente descaradamente. Se você é um político esperto, precisa dominar a arte de manipular informações. Você tem que ser enganador, não dá uma resposta clara, sabe muito bem que está levando a outra pessoa para o caminho errado, mas você ainda diria isso porque a verdade é inconveniente ou vai te prejudicar. Você só é totalmente honesto quando isso te convém. Então eu também poderia interpretar um personagem de um político realmente moral e virtuoso. Se eu não acreditasse nisso, estaria mentindo. Veja um exemplo. Me candidatei ao Senado pelo Partido Secular da Austrália, um partido político de esquerda e progressista. Naquela época, eu não entendia muito de progressismo. Eles focavam no controle climático e eu seguia meu próprio bom senso. Pensei, precisamos fazer isso de forma organizada, sem prejudicar nossa economia ao agir impulsivamente. Fui repreendido pelos membros do meu partido. Eu poderia ter mentido, eu poderia ter sido enganoso, eu poderia ter dito coisas nas quais eu não acreditava, mas que as pessoas queriam ouvir. Então eu percebi que política não é a minha praia. Eu gosto do meu jeito de viver, eu não preciso mentir. Posso estar errado em muitas coisas, mas posso ser eu mesmo. Por isso me afastei da política. Não era algo com que eu pudesse conviver. Política não valia a pena vender minha consciência. Sabe de uma coisa? Você dorme como um bebê quando sabe que não está mentindo pra ninguém. Eu durmo como um bebê toda vez que minha cabeça encosta no travesseiro. Mas Mamdani não é assim. Ele tem carisma e jogou muito bem. Isso ninguém pode negar. Por quê? Porque, como eu disse, ele é um ótimo ator. Agora, vou mostrar algumas contradições sobre Zoran Mamdani que dificultam saber quem ele realmente é. Então,
Ele é um islamista fingindo ser socialista para enganar a esquerda progressista? Veja o que Linda Sarsour, a islamista favorita da América, diz. Agora estou mais quieta porque estou no lado calmo dessa disputa. Mas vou te dizer que quando chegar o dia 4 de novembro, eu vou contar a história. A história não é só, você sabe que é aleatório que Zoran tenha ascendido a esse lugar. São as nossas comunidades muçulmanas americanas e também vou dizer que é dinheiro muçulmano. Os comitês que apoiaram Zoran, ou um específico para Zeran, reúnem mais de 80% dos grandes e pequenos doadores muçulmanos americanos do país. E quero ressaltar que o Unity and Justice Fund, Comitê de Ação Política, que é o Supercomitê de Ação Política do CARE, foi o maior doador institucional. O maior doador institucional para o PROS do RAN, Comitê de Ação Política em Nova York. Então aqui está Linda. Sarsour está dizendo que muçulmanos e organizações muçulmanas desempenharam um papel fundamental no sucesso de Zoran Mamdani. Zoran Mamdani tem origem xiita, para quem não sabe. Os xiitas representam apenas cerca de 10% da população muçulmana e a grande maioria dos muçulmanos sunitas, que representam cerca de 90% da população muçulmana, nem sequer consideram os xiitas como muçulmanos de verdade. Claro, eles não os baniram oficialmente, mas não se dão bem. Nem preciso contar o que ocorreu no Iraque ou entre Arábia Saudita e Irã. Eles se odeiam. Então, para islamistas americanos ou organizações muçulmanas, como a Irmandade Muçulmana ou a CARE, apoiarem esse cara, o que está acontecendo aqui? Isso não faz sentido. Existem duas possibilidades. Essas organizações muçulmanas pensam que vão usar um Mamdani de aparência muito liberal, muito carismático, muito articulado. Mamdani tem as ferramentas para enganar a esquerda progressista. Ok, vamos tirar isso do caminho. Você e eu podemos não gostar dele, mas ele tem algo especial. Que ele subiu tão rapidamente em apenas um ano atrás, ninguém sabia quem ele era. Em um ano, ele conduziu sua campanha de forma tão perfeita que agora é o prefeito de uma das cidades mais conhecidas, se não a mais conhecida do mundo. Isso é admirável. Até organizações islâmicas sunitas, como a Irmandade Muçulmana IK, não puderam ignorar isso. E eles tiveram que entrar na festa, tiveram que usá-lo. Mandi Hassan também é xiita, aliás. Por isso, Mandi Hassan está radiante por Mamdani. Então eles estão pensando, ok, vamos usá-lo agora, mas mais pra frente. Vamos usar o tipo certo de muçulmano, o nosso tipo de muçulmano, para ser o prefeito de Nova York ou algum tipo de político. Agora, Mamdani também não é bobo. Considerando que ele, na verdade, é marxista e um muçulmano muito liberal que simplesmente adora os 5 sagrados... Sim, ele fez um rap dizendo que amava os 5 sagrados, 5 terroristas, mas, de novo, né, você não pode realmente usar isso como evidência de que ele é um islamista contra eles, porque a esquerda progressista adora esses terroristas. Então, ele pode ser apenas um marxista socialista genuíno. Ok, ele se chama de socialista democrata, mas isso é um oxímoro. Eu vou falar disso depois. Mamdani pensa, ok, sabe de uma coisa? Vou buscar todo o apoio possível, inclusive de muçulmanos sunitas radicais. Vou usar minha carta de muçulmano, vou usar minha carta de pessoa de cor, vou usar minha carta de marxista progressista. A única carta que não vou usar para agradar a esquerda progressista e para agradar os islamistas e os muçulmanos. É a de um verdadeiro americano patriota. Porque você também precisa encontrar um vilão na sua história, e o vilão é você. Americanos comuns, americanos que estão defendendo os valores americanos. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode vir para a América, a terra das oportunidades. Você pode chegar ao topo. Se você veio para a América como um imigrante sem um tostão, você pode se tornar um bilionário. A beleza da América é que americanos valorizam o sucesso, independentemente da cor da pele. Mas você tem que respeitar a América, tem que respeitar a história e as tradições americanas, sua própria história única. Sou fascinado pela América. Por que não seria? Aos olhos dele, os americanos conservadores, os americanos que defendem os valores tradicionais americanos, são os vilões. Eles são os vilões, é isso. Como já tratou disso, agora persegue os judeus. Quero saber quem são esses judeus que gostam desse cara. Engraçado, no discurso de vitória dele, ele mencionou todos os grupos étnicos que ele agradou, mas convenientemente esqueceu de dizer obrigado ao povo judeu e à comunidade branca de Nova York.
Obrigado àqueles tão frequentemente esquecidos pela política da nossa cidade, que fizeram desse movimento o seu próprio. Falo dos donos de bodegas iemenitas e das abuelas mexicanas. Motoristas de táxis senegaleses e enfermeiras uzbeques. Cozinheiros de linha trinitários e tias etíopes. Cíntias. Para todo nova-iorquino em Kensington, Midwood e Hans Point. Porque ele conhece a comunidade branca que o apoia. Eles têm essa fantasia de autodepreciação. Eles se odeiam, são esse tipo de pessoas. Deixa-me mostrar, você já viu esses vídeos. Veja só. Isso aqui é obra do Senhor, cara. Isso aqui é obra do Senhor. Isso é uma doença mental. Olha isso. Mais um. Eu também sou privilegiada. Obrigada. Sou privilegiado, por isso vou beijar seu sapato. Obrigada. Meu Deus. Então, esses são os esquerdistas de Nova York que votaram em Zoran Mandani. Eles não têm amor próprio nem dignidade. Essas pessoas têm uma fantasia estranha. Mamdani fez uma campanha inteligente e teve sucesso. Porque, como eu disse, se eu fosse concorrer ao Senado na Austrália, o que eu faria? Reconheço que minhas opiniões tendem ao conservadorismo. Mas se eu fosse Mamdani e se eu estivesse mirando no voto dos não nativos ou dos não brancos, então o que eu faria? Eu, obviamente, criticaria o lado conservador, eu agradaria os grupos étnicos, eu acusaria a Austrália de ser um país racista, apesar do fato de que este país me deu tudo. Não se preocupe, essas pessoas não são honestas. E eu apelaria para o segmento woke de esquerda da Austrália, porque eu sei que eles não querem nada. Eles querem que eu os insulte porque tem fetiche por autodepreciação. Eles querem que pessoas pardas, querem que pessoas não brancas insultem eles e a cultura deles. Eles sentem prazer com isso. É um subgrupo estranho da nossa cultura. Quem teria pensado 30, 40 anos atrás que haveria um grupo dentro da comunidade ocidental dominante que gostaria que sua história, cultura e identidade fossem insultadas? Quem teria pensado, mas de qualquer forma foi assim que as coisas acabaram sendo. Se eu fosse Zoran Mandani, teria feito a campanha exatamente como ele. Ele fez tudo perfeitamente. Ele ofendeu a comunidade branca tradicional, agradou outros grupos étnicos de Nova York e fez discursos populistas progressistas sobre tudo ser de graça. Olha, eles acusam o lado conservador de propagar slogans populistas, mas esse é o maior slogan populista de todos, que você vai ter tudo de graça, moradia de graça. Vamos congelar o aluguel. Você vai congelar o aluguel? E se eu for proprietário? Tenho hipoteca também. Vai congelar as taxas de juros? Não pode. No mês passado, só 25 mil nova-iorquinos viram meu vídeo, ou seja, apenas 1% do meu público. Então, não quero te ofender, mas talvez isso precisasse acontecer. Eu nunca dei atenção aos marxistas. 20. É assim que eles gostam de se chamar. Democratas socialistas. Porque até agora, toda vez que eu ouvia um marxista ou um socialista, eu simplesmente ria deles e os ignorava. Vocês já tiveram sua vez, vocês deram ao mundo Stalin, Mao, Pol Pot. Vocês nunca mais vão voltar ao poder. Eu subestimei eles porque esses caras são altamente radicalizados. Participei de espaços no Twitter e ouvi pessoas como o General Z, que são muito radicais e dogmáticas sobre socialismo. E eles estão vindo. E agora tenho certeza de que Nova York não vai ser a última cidade a cair para esses marxistas. Nossa geração jovem está sendo radicalizada ao extremo com o marxismo. Acho que Melbourne vai ser a primeira cidade a cair para um premier marxista. Isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Não podemos subestimar essas pessoas e eu nem as culpo porque as culturas mudam por causa das circunstâncias. A desigualdade de riqueza causa essa radicalização. Eu posso ver que é mais difícil para os jovens comprarem uma casa hoje do que era quando eu comprei a minha casa. Isso, obviamente, radicaliza as pessoas que pensam que os ricos sempre permanecerão ricos e a desigualdade só cresce. Então, ideias como, vamos te dar moradia gratuita, comida gratuita, tudo de graça. Esses slogans populistas, eles são muito populares entre os jovens. Então, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Supondo que Mandani seja um marxista autêntico com apreço pela identidade muçulmana, já que foi assim que cresceu. Posso garantir que, de qualquer forma, ele não age como muçulmano. Não haverá Sharia chegando, certo?
Então a questão é, Mamdani vai conseguir se distanciar dos muçulmanos e das organizações islamistas que o apoiaram? Ou eles vão conseguir substituí-lo pelo tipo certo de muçulmano quando chegar a hora? Acho que só o tempo dirá. Mas se a história serve de referência, em um confronto entre marxistas e islamistas, são sempre os islamistas que saem por cima. Como uma mulher iraniana, eu estou aqui diante de vocês hoje com um alerta. Nós vimos o que aconteceu quando nosso rei foi deposto e uma república foi declarada governada pela ideologia do islamismo. É extraordinário como um homem pode inspirar tanta adoração. Vimos como essa revolução, sob o pretexto de mudança, destruiu nossa liberdade. A lei islâmica foi imposta exigindo que mulheres cubram a cabeça em órgãos públicos, o que revoltou muitas. Apenas uma minoria em Teherã já segue as instruções. Várias das mulheres que mantiveram sua posição com considerável coragem foram esfaqueadas enquanto gritavam slogans por direitos iguais. O pior é que para quem conseguiu escapar, agora vê o mesmo acontecendo no Ocidente. O progressismo é um deus de duas faces que serve aos cínicos ao enredar os ingênuos. Perdemos a monarquia sob slogans como "Fora o velho, entra o novo". Mas agora o povo do Irã sofre sob um dos regimes mais retrógrados e austeros do mundo moderno. Sem aviso, a Guarda Revolucionária Islâmica atirou nos manifestantes. Nesse único incidente, o regime assassinou cerca de 100 iranianos, talvez até mais. Devemos permanecer vigilantes contra o ressurgimento da aliança entre o vermelho e o negro, o socialismo e o islamismo. Se essas sombras da tirania alcançarem o mundo ocidental, não haverá mais para onde fugir. Peço que mantenham a memória do Irã em seus corações. Segundo outros, nos próximos 25 anos estará entre os 5 países mais prósperos do mundo. O Irã, que será novamente um dia uma pátria. Rabishah. Deus salve o chá. E isso já diz muito, pois os marxistas também são bem dogmáticos, radicais e violentos. Veja o que eles deram ao mundo. Stalin, Pol Pot, Mao. Mesmo essas pessoas tiveram dificuldade em derrotar os islamistas. Não é por acaso que, apesar de terem se aproximado de muitos ativistas no mundo muçulmano, marxistas ou comunistas nunca conseguiram derrubar um governo muçulmano tradicional. Isso simplesmente nunca aconteceu, porque os islamistas não fazem prisioneiros. São ainda mais brutais, violentos e radicais que os marxistas e comunistas. Enquanto isso, como disse, Mamdani interpreta um personagem de sua vida e enganou a todos. Ele conseguiu algo que, não sei, durante o mandato será prefeito de Nova York por 4 ou 5 anos. Eu estava assistindo a alguns relatos. Muitas empresas de Nova York já começaram a se mudar para a Flórida e o Texas. Acho que vai ser um lento e triste declínio de Nova York. Como disse, me desculpem, né? Não digo isso com alegria, mas era necessário. Desculpem, nova-iorquinos, era preciso. Isso será uma lição valiosa para nossas cidades. Não sigam o caminho desses socialistas marxistas, seja lá como eles se chamem. Mesmo que eles comecem como socialistas democratas, o extremo deles sempre vai ser o comunismo. Já vi muitos marxistas que não estão comemorando a vitória de Mamdani. Eles estão dizendo que ele vai fracassar, porque você não pode construir uma verdadeira utopia socialista sem uma revolução. Não é possível destruir o sistema capitalista de dentro dele. Você tem que derrubar o sistema capitalista através de uma revolução. É nisso que eles acreditam. E eu não acho que vamos deixar isso acontecer. Isso não vai acontecer. Olhe para Hassan Pica. A máscara dele caiu. Veja isso. Ouça Hassan Pica. Olhe esses comunistas. Ele ficou triste porque a América derrotou o comunismo. O que você acha? O céu treme com socialistas e anticomunismo? Seria para detê-los? É isso? É. Acho que estamos no coração do núcleo imperial. Este é o país que derrotou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, infelizmente. Infelizmente, eu digo, tragam de volta o macartismo. Tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Eles estão levando nossa sociedade à violência, estão forçando isso. Me desculpe, mas eu não sei. Eu acho que os americanos acreditam que a democracia deles, a liberdade de expressão deles, pode resistir ao comunismo. Então não precisamos tirar a liberdade de expressão deles. Tipo, vocês derrotaram o comunismo sem tirar a liberdade de expressão dos comunistas nos anos 70 e 80, durante o auge da Guerra Fria.
Eu sei que você acredita, mas o mundo mudou muito. A gente ainda não encontrou uma forma de destruir as bolhas, não importa em qual bolha você esteja. Não importa o quão burro você seja. Não importa o quão tolo você seja. Uma vez que as pessoas entram em uma bolha, é muito difícil para elas saírem disso. Olhe para essas pessoas. Até nos anos 60 e 70, sim. Ronald Reagan também defendia a liberdade de expressão para os comunistas, porque ele acreditava que poderíamos combater os comunistas sem tirar a liberdade de expressão deles. Sim, ele disse, mas não havia redes sociais. Ainda havia um preconceito contra os comunistas na cultura popular dos Estados Unidos dos anos 60 e 70. Os comunistas ainda eram vistos como hereges, como ateus malignos. Naquela época, para ser comunista, era preciso ler muitos livros e participar de várias organizações, o que era difícil. Hoje, é fácil se radicalizar com ideologias marxistas ou comunistas. Basta começar a seguir alguns comunistas como Hassan Pica. É fácil. Não achamos uma forma de desmontar as câmaras de eco. Ou tiramos a liberdade de expressão deles. Sei que muitos americanos veem isso e ficam indignados. Eles fazem careta e dizem, não acho que conseguimos. É uma nova era. Precisamos de novas leis e valores. Quem quer desmantelar o Estado, precisamos ser radicais com essas pessoas. Não sou eu que digo isso. Tirar a liberdade de expressão dos democratas ou dos republicanos. Ou pessoas que querem melhorar o seu país por dentro, ok? Mas pessoas que desafiam as próprias bases do seu país. Por exemplo, os islamistas, os jihadistas ou os comunistas que querem derrubar o sistema, que querem derrubar o Estado. Sem liberdade de expressão, a violência será inevitável e pode levar a uma guerra civil. Isso vai acontecer. E veja, é exatamente isso que está acontecendo no Reino Unido. Quando algo realmente ruim acontecer nos Estados Unidos, algo muito ruim já terá acontecido no Reino Unido. E eu acho que muitos países ocidentais vão acordar quando houver uma guerra civil no Reino Unido, porque o Reino Unido está passando por esse dilema. Devemos tirar a liberdade de expressão dos islamistas ou não? Digo que sim, vocês deveriam, pois do contrário estarão incentivando essas pessoas a continuarem. Eles dizem abertamente que vão implementar a Sharia no Reino Unido. Eles estão trabalhando ativamente para isso. O governo do Reino Unido é tão estúpido que eles estão realmente pagando as mesquitas. E nessas mesquitas eles estão fazendo campos de treinamento de combate corpo a corpo. O contribuinte britânico está pagando as mesquitas para preparar um exército contra os britânicos comuns. Você deve garantir um sustento halal. E você precisa estar naquela academia, fazendo artes marciais mistas, fazendo boxe, levantando pesos, se fortalecendo. Então, se alguém vier te encarar, lembre-se, muçulmanos não são pacifistas. Se alguém te encarar, arranca os dentes dele. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu não afirmo ter soluções para esses problemas complexos, mas posso te dizer que as coisas estão seriamente quebradas. Você tem que fazer algo a respeito porque o problema não vai desaparecer. Vou encerrar dizendo, vamos perder mais cidades para políticos marxistas. Isso vai acontecer, eles vão fracassar, pois comunismo e socialismo não funcionam. Haverá uma grande fuga de cérebros e a situação em Nova York vai piorar. Nada será de graça. Como digo, o problema do socialismo é que ele acaba ficando sem o dinheiro dos outros, e isso ocorre rapidamente. O socialismo não vai funcionar, mas eles não vão desistir nem admitir erro. Sabe o que vão dizer? Eles vão dizer, esses capitalistas poderosos e malvados não nos deixaram ter sucesso. Então precisamos de uma revolução sangrenta. É isso que eles dirão. Vamos permitir que eles digam isso porque tem liberdade de expressão. Eles falarão sobre revolução, prepararão exércitos e radicalizarão ainda mais nossa juventude. E, eventualmente, vamos ter uma guerra civil. Isso vai acontecer. A única forma de impedir isso é retirar a liberdade de expressão. Se você falar sobre desmontar a própria fundação ou os valores fundadores do nosso país, então vamos te colocar na cadeia por muito tempo. Temos que caminhar para isso. Ou talvez eu esteja exagerando, porque a inteligência artificial vai nos destruir em alguns anos de qualquer jeito. Por que nos preocupamos com islamistas e comunistas? São os robôs que estão vindo, não sei. Mas muito bem, Mamdani mandou bem, ele foi bem.